Meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a 27ª aula do terceiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Orgânica. Se você quiser conhecer mais sobre todo o nosso projeto, acessa lá o nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br, e lá você obtém maiores informações sobre os 3 blocos de aula: Química Geral e Inorgânica, Físico-Química, o bloco 3, que é Química Orgânica, o bloco 4, que são as dicas do amigo. Tem uma série de links interessantes, orientações de estudos e muitas listas de exercícios, as quais você faz o download gratuitamente, resolve no conforto do celular, compara suas respostas com os gabaritos e na sequência, e na segunda fase do nosso projeto, você confere a sua resolução com as resoluções comentadas que a gente vai postar aqui no canal. Tudo isso para que você possa aprender química aí de uma maneira completa, beleza? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente está continuando as nossas reações orgânicas e vamos continuar falando de álcoois. Só que na aula passada, na aula de número 26, você viu a desidratação dos álcoois. A desidratação intramolecular, que era dentro da própria molécula, eu arrancava lá uma água, lembra? Saía a hidroxila e o hidrogênio do carbono vizinho, formava uma aguinha e aquele álcool se transformava num alceno. Olha só que interessante. Já na desidratação intermolecular, eu precisava de 2 moléculas, então saía a hidroxila de uma, o hidrogênio de outra, e eu conectava formando sempre um éter. Olha só que bacana. Agora a gente vai ver a oxidação dos álcoois, isso mesmo. A gente vai retomar alguns conceitos trabalhados lá no bloco 2, o bloco das aulas de Físico-Química. Logo depois que a gente terminou lá equilíbrio, a gente já entrou na parte de eletroquímica. E qual foi a primeira aula de eletroquímica? Foi a aula de NOx. E se você lembrar bem, a gente apresentou aí algumas estruturas. A gente vai determinar novamente o número de oxidação desses carbonos, que são os carbonos funcionais, ou seja, os carbonos onde as hidroxilas vão estar penduradas. Se você lembra da definição de álcoois, aqui a gente tem uma hidroxila pendurada em um carbono que está ligado só em um carbono. Então aqui eu tenho um álcool primário. Olha só que interessante. Aqui do ladinho eu tenho um álcool secundário, onde a hidroxila está num carbono ligado a 2 outros carbonos. E aqui eu tenho, por fim, um álcool terciário, e você lembra das nossas aulas de álcoois que não existe álcool quaternário, uma vez que a hidroxila precisa estar ligada no carbono, ele só pode fazer mais 3 ligações. Então ele vai estar ligado no máximo a outros 3 carbonos. Mas nunca esquece disso. Existe álcool com carbono quaternário, mas não existe álcool quaternário, beleza? Então nessa primeira parte da aula eu vou lembrar você como determinar o NOx desses elementos aqui. Porque o que é oxidar? Oxidar é quando um átomo perde elétrons e o seu número de oxidação tem uma elevação. Só que como eu vou saber se o número de oxidação elevou se eu não sei nem calcular o NOx? Então a gente vai relembrar aqui o NOx para vocês. Depois aqui eu vou falar um pouquinho sobre quais são os principais agentes oxidantes. E aí a gente vai combinar um símbolo para os agentes oxidantes. Geralmente você vai encontrar sempre esse símbolo quando a reação for uma reação de oxidação. E aí na próxima lousa a gente entra aí com as oxidações dos álcoois primários, secundários e terciários, beleza? Então vem comigo nessa viagem da química orgânica. Vamos lá! Para determinar o NOx de um elemento, principalmente aqui quando a gente tem as ligações covalentes, a gente tem compartilhamento de elétrons. Então a gente tem que lembrar o seguinte: o átomo que tiver maior tendência, maior eletronegatividade, vai ter os elétrons mais próximos de si, vai ter uma carguinha negativa. Aquele átomo que tem maior eletronegatividade vai puxar os elétrons para si e vai ter uma carga negativa. Ao contrário, o que tiver menor eletronegatividade vai ter os elétrons afastados de si e vai ficar com carga parcial ou aparente positiva. Vamos pensar aqui, ó, esse carbono com este carbono aqui não tem diferença de eletronegatividade. Com oxigênio, o carbono perde o elétron, entre aspas, tá? Só tá aqui, ó, ganhou do hidrogênio, ganhou do outro hidrogênio. Então olha só esse carbono, ele está ganhando 2 elétrons, ou seja, tem 2 elétrons mais próximos dele e um dos elétrons dele se afastou. Então aqui, ó, 2 negativo,
negativos, né? Menos um positivo. Então, qual que é o número de oxidação desse carbono? Então, o NOx desse carbono vai ser menos 1. Tudo bem? Porque, ó, ele está ganhando 2 elétrons e perdendo 1. Menos 2, mais 1, menos 1. Aqui, olha só esse carboninho secundário. Não tem diferença aqui, não tem diferença aqui, porque está ligado em 2 carbonos. Do hidrogênio, ó, ele está ganhando. E do oxigênio, ele está perdendo. Olha só, ele ganhou 1 e perdeu 1. Qual é o NOx dele aqui? O NOx dele aqui, ó, é igual a 0. Tudo bem? O NOx desse carboninho é 0. E olha aqui no carbono terciário, olha só. Tudo ligado a carbono você vai desconsiderar e ele tá, olha aqui, ó, perdendo um elétron para o átomo de oxigênio. Então, qual que é o NOx desse carbono aqui, ó? Ele tá perdendo um elétron, então o NOx dele é mais 1. Então, olha só, nos álcoois, o carbono funcional pode ter NOx menos 1, 0 e mais 1. Quando ele sofre a reação de oxidação, esses números de oxidação têm que aumentar. Como que ele vai sofrer oxidação? Pela ação de um agente oxidante. E agora os agentes oxidantes. O que são agentes oxidantes? Vamos lembrar das nossas aulas de inox. Agente oxidante é a substância que está lá nos reagentes, que ela é capaz de receber elétrons. Então ela tem algum átomo lá que vai receber elétrons. Se ela está recebendo elétron, aquele átomo vai sofrer uma redução. Mas ele foi o responsável pela oxidação. Concorda que aqui para o cara oxidar ele tem que perder elétrons? Ele tem que perder para alguém. Ele vai perder para aquele cara que pode reduzir. Por isso que ele vai chamar agente oxidante. Ele causou oxidação nesses caras aqui. Olha só que interessante. Então, o agente oxidante é aquele que causa a oxidação. E para ele causar a oxidação, evidentemente ele tem que sofrer uma redução. Beleza? Principais agentes oxidantes. O2, isso mesmo, o gás oxigênio. Você já ouviu aquela história de deixar o vinho aberto por muito tempo? Você esqueceu, ela tomou toda, sobrou lá um pouquinho de vinho, você deixou aberto e esqueceu de tampar a garrafa do vinho. Foi dormir lá, acordou com dor de cabeça, você vai beber lá o vinho, curar minha ressaca aqui. Tomou o vinho, puta gosto de vinagre. Você não deixou, não colocou nenhum catalisador, não fez nenhuma mágica para aquele negócio transformar, sair de vinho e virar vinagre. Você só deixou ele exposto ao ar. Portanto, o oxigênio do ar pode sim causar oxidação dos álcoois, beleza? É um dos agentes oxidantes. Os outros, que são os mais comuns de aparecerem em questões aí de vestibular, é o permanganato de potássio e o dicromato de potássio, que é o K2CR2O7. Essas 3 substâncias aqui, elas são agentes oxidantes. E para não ficar toda hora escrevendo elas, a gente resolveu colocar um símbolo para representar essa oxidação. E o símbolo para representar a oxidação é esse oxigênio nascente aqui, ó, oxigênio entre conchetes, tudo bem? Na verdade, essas substâncias, principalmente essas duas aqui, elas vão sofrer lá algumas transformaçõezinhas e vão, nesse processo, liberar esse carinha aqui. Esse carinha aqui vai ser o que a gente vai usar para representar a oxidação. Beleza? Tranquilo? Então tá bom, galera, eu vou dar uma licencinha para que você possa copiar essa lousa. Eu já volto agora com as reações de oxidação propriamente dita nos álcoois. Fala galera, voltamos aqui com uma lousa nova, onde eu vou mostrar para vocês a oxidação de álcool primário, tudo bem? Como que a gente vai imaginar aqui a nossa reação? Então eu vou pegar um álcool primário qualquer, não importa o tamanho da cadeia para cá, tudo bem? A gente vai trabalhar só com este pedacinho aqui da nossa estrutura, qualquer que seja o álcool primário, a ideia vai ser exatamente a mesma, tudo bem? Então olha só o que vai acontecer. Esse átomo de oxigênio, que surgiu lá dos nossos agentes oxidantes, ele vai se enfiar entre o carbono e o hidrogênio, tudo bem? Ele vai entrar lá no meio, pá, ele vai entrar no meio. Olha só a espécie química que eu vou formar. Então aqui eu não vou mexer em nada, tudo bem? Aqui agora eu tenho um OH aqui, agora aqui eu tenho um outro OH e aqui eu tenho um H. Tudo bem com o que aconteceu aqui? Deu para entender? O oxigênio entrou, podia entrar aqui também, tá? Mas ele vai entrar aqui. Olha só o que aconteceu. Você forma aqui um intermediário que ele é muito instável. Isso aqui é um intermediário muito instável. E por que que ele é tão instável assim? Porque a gente formou aqui um diol. Por que diol? Porque tem 2 hidroxilas, tudo bem? Um diol geminal. O que que é um diol geminal? É que eu tenho 2 hidroxilas no mesmo carbono. Isso é muito instável por conta da proximidade desses 2 átomos muito eletronegativos. O que que vai acontecer quando eu tenho um diol geminal?
Olha só, essa hidroxila vai juntar com este hidrogênio aqui, ó, e olha só, o que a gente vai formar aqui? O que eu separei aqui nesse meu negocinho laranja? Eu separei uma molécula de água, então a gente vai eliminar uma molécula de água, e olha só, esse carbono vai estar fazendo 1, 2, 3 ligações. Esse oxigênio vai estar fazendo só uma. O que vai acontecer entre eles? Vai se formar uma dupla ligação. Então essa reação, ela vai continuar para cá, e aí olha só o que a gente vai formar. Ó, olha só. Ó, eu vou continuar com esse hidrogênio aqui, tudo bem? Ó, vou continuar com esse hidrogênio aqui, só que ao invés de ter uma ligação simples com oxigênio, eu vou ter uma dupla com oxigênio. Que função que a gente acabou de construir aqui? A gente acabou de formar o que? Um aldeído. Então, olha só, a oxidação de um álcool primário vai formar um aldeído. Beleza? Só que se você pensar bem, como foi a primeira estratégia aqui, o que aconteceu? O oxigênio entrou entre o carbono e o hidrogênio. Você concorda que tem outro carbono, tem outro hidrogênio ligado no carbono? Será que essa reação pode continuar? Pode sim. A reação de oxidação de um álcool primário, ela pode ocorrer formando 2 produtos, né? Então a gente vai pegar agora esse produtinho aqui, ó, que é o C dupla O H, e vai continuar interagindo aí com o nosso agente oxidante. Olha só o que vai acontecer. Concorda que esse oxigênio vai entrar aqui, ó, entre o carbono e o hidrogênio? Olha só o que a gente vai formar aqui, ó. Acho que você já deve estar manjando aí o que a gente formou, né? Olha só, a gente formou o quê? A gente formou um ácido carboxílico. Então, olha só o que aconteceu. A oxidação de um álcool primário, ela formou um aldeído e ela continuou para formar um ácido carboxílico. Etanol, etanal, ácido etanóico, vinho, vinagre. Olha só que maravilha. E vamos ver se o número de oxidação aumentou mesmo? Olha qual que era o NOx aqui mesmo. Lembra? Ele estava ganhando 2 elétrons e perdendo 1. Aqui o NOx dele era mais 1. Aqui o NOx dele, ó, ele estava ganhando 2. Aqui o NOx dele era menos 1. Lembra disso aqui? Tudo bem? Ele ganhava 2 e perdia 1. Olha só aqui, ó. Aqui não tem diferença. Perdendo 2, ganhando 1. Olha, ele está perdendo 2, ganhando 1. Olha para que aconteceu com o NOx dele. O NOx dele foi para mais 1. Viu que o NOx aumentou? Maravilha! E olha aqui, ó, no final, ele tá aqui não tem diferença, tá perdendo 3 elétrons. Olha o NOx desse carbono aqui, ó. NOx é mais 3. Então você vê que ele sai de menos 1, passa por um estado intermediário de mais 1 e termina aqui com mais 3. Essa é a oxidação dos álcoois primários. Todo álcool primário vai sair de álcool, formar aldeído, depois vai formar um ácido carboxílico. Qual ácido? Depende da cadeia que tiver para cá. Depende da cadeia que tiver para cá. Tudo bem? E olha só, em termos de química orgânica, o que é a oxidação na prática? Aumentar o número de ligações entre carbono e oxigênio. Você viu que era uma ligação simples? Aqui está o quê? Uma ligação dupla. Ou então, aumentar o número de oxigênios ligados ao carbono. Aqui eu tinha um oxigênio ligado só em carbono, agora eu tenho quantos? Agora eu tenho 2. Então olha só como é fácil a oxidação inorgânica. Aumenta o número de ligações entre carbono e oxigênio e aumenta o número de oxigênios ligados ao carbono. Maravilha? Outra coisa interessante, você percebeu que o diol geminal é instável? Você lembra que lá na química inorgânica a gente falou que o ácido carbônico era instável? Lembra a fórmula do ácido carbônico? Ó, qual que era a fórmula do ácido carbônico? Não era essa aqui, ó? O que a gente tem formado aqui? Um diol geminal. Lembra que o ácido carbônico virava CO2 e água? Olha a água aqui e olha o CO2 aqui. Você vê que essa parte da orgânica explica até aquela instabilidade lá da inorgânica, não é verdade? Poxa, maravilha, cara. Então, pessoal, é isso aí. Oxidação primária dos álcoois primários. Agora eu volto com o secundário e com o terciário na mesma lousa.
Fala galera, voltamos aqui agora com a lousa nova. A gente vai mostrar a oxidação de álcool secundário, oxidação de álcool terciário e fazer um resumão aí pra gente finalizar a aula. Que um alquinho secundário, ó, ligado à hidroxila, ligado em um carbono secundário, vai sofrer ação de um agente oxidante. Como que era mesmo o mecanismo, o jeitão dessa reação? Esse oxigênio entrava entre o carbono e o hidrogênio, tudo bem? Lembrando que é sempre entre o carbono e o hidrogênio de onde está a hidroxila, porque aqui eu tenho uma deformação na nuvem eletrônica, tudo bem? Olha só o que a gente vai formar. A gente vai copiar esse carbono aqui que não mexeu nele, né? Esse aqui vai ficar com o OH aqui e vai ter agora um OH aqui, e esse outro aqui a gente vai manter. O que eu formei aqui? Eu formei um intermediário instável. E por que esse cara aqui é instável? Vamos ver se você lembra. Ó, eu tenho duas hidroxilas ligadas no mesmo carbono. Eu tenho um diol geminal. Isso aqui vai eliminar uma molécula de água. E o que vai acontecer com o resultado final aqui da nossa estruturinha? Olha só o que vai acontecer. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Eu tinha uma ligação simples com oxigênio. O que vai acontecer? Aquele carbono do meio está fazendo quantas ligações? 3. O oxigênio está fazendo quantas ligações? 1. O que vai acontecer aqui? Pá! Vai formar uma dupla ligação. Então a gente saiu de um álcool secundário e formou quem? Formou o quê? Formou uma cetona. Será que teve oxidação aqui mesmo? Vamos pensar um pouquinho. Não tem diferença, não tem diferença, ganhou 1, perdeu 1. O NOx desse carbono aqui é o NOx igual a 0. Olha para cá, não tem diferença, não tem diferença, perdeu 2. Quando o cara perde 2 elétrons, o NOx dele fica mais 2. Olha só, foi de 0 para mais 2, teve oxidação. Maravilha? Então, oxidação de álcool secundário forma sempre cetona. Que cetona? Depende do que tiver ligado para cá. Tudo bem? Agora vamos pensar num álcool terciário. Qual que era a definição mesmo da oxidação? O oxigênio vai entrar entre um carbono e um hidrogênio do carbono da função. Aqui tem hidrogênio aqui? Não. Esse álcool tem onde entrar? Não. Então olha só, oxidação de álcool terciário não ocorre. Se eu quiser diferenciar um álcool primário de um terciário, é só eu tentar oxidar. Se não acontecer nada, é sinal que é um álcool terciário. Se acontecer a reação, é sinal que foi um álcool primário ou um álcool secundário. Beleza? Resumão da nossa aula. Álcool primário sofre uma primeira oxidação e se transforma em um aldeído, é sempre o aldeído correspondente ao álcool, tudo bem? Só que ele ainda sofre uma segunda oxidação e vai se transformar em quê? Em ácido carboxílico. Álcool primário se transforma em aldeído em ácido carboxílico. Álcool secundário se transforma em cetona, sempre a cetona correspondente ao álcool. E álcool terciário não oxida. Por que ele não oxida? Porque não tem hidrogênio ligado no carbono da função. Beleza? Eu vou dar uma licencinha então para que você possa copiar aí a nossa lousa, entender, digerir o que está acontecendo. E eu volto agora para poder dizer que mais uma aula no nosso canal chega ao final. Infelizmente, a aula de oxidação dos álcoois. Se você gostou dessa aula, por favor, clique aí no botão curtir, dê um joinha para essa aula, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, ajudando aí na divulgação do canal, ajudando o canal a crescer. Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio, deixa um comentário aqui no YouTube ou então manda um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com quimicadoamigo@gmail.com. Você ainda pode acessar as nossas redes sociais, a nossa fanpage no Facebook ou o nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br. Eu tenho a dizer a você que foi um imenso prazer gravar essa aula e me resta dizer apenas beijo, tchau!